Bom dia, feliz sábado, que Deus esteja com você neste momento, que esteja aí pertinho de você, olhando para você e sorrindo para você, não é mesmo? É muito bom nós nos achegarmos diante do trono do nosso grande amigo, o nosso Deus que nos ouve, que nos vê e que é real. Jesus é real. Você crê nisso? Então diga amém. Amém. Jesus Cristo, Ele é real. E é muito bom ter a certeza. Essa semana, eu e minha esposa, nós estávamos lendo a meditação matinal e teve um dos dias que fala de que quando eu e você nos ajoelhamos diante de Deus e chegamos com o coração contrito, pedindo perdão, conversando com Ele, sabe o que Jesus faz? Ele se aproxima de você, com uma mão ele abraça você, e com a outra mão ele aponta diretamente para o trono do Pai e entrega você para o Pai. Isso não é lindo? Eu posso imaginar Jesus dizendo assim: Pai, aqui está o meu filho. Ele está com o coração triste, ele pecou, mas ele está arrependido, pedindo perdão. Eu te peço que, por favor, Pai, aceite ele. Isso é demais. E por que Jesus faz isso? Porque ele tem o nosso sangue, Ele é o nosso parente chegado, Ele representa você diante do trono do universo, Ele representa eu e você lá no céu, não é mesmo? Ele representa você que está em casa, que está olhando neste momento essa mensagem. Eu quero aproveitar aqui também para mandar um recado para o nosso grupo. O nome do nosso grupo é o Grupo Encontro, em Ponte Preta. Eu quero parabenizar aqueles que participaram do Impacto Esperança, né? Tanto o grupo de Presidente Vargas, se teve alguém aqui que distribuiu a literatura lá, o livro sobre a esperança, o nosso agradecimento. E esse grupo, o Encontro, eles estão nos assistindo agora, e nós gostaríamos de mandar um abraço. Sábado passado, teve uma que se batizou aqui, a Dona Vilma, lembram da Dona Vilma Presser? Estava aqui toda a família dela. Então, Dona Vilma, o nosso abraço, nosso carinho por você. Você é uma ovelhinha muito especial de Deus. E também para o Edivar, o seu filho, que tem dado todo o apoio para você, como mãe. E também para o Lene, né? A Francine, toda a família, a Loire, todo o pessoal do grupo. Recebam o nosso abraço e que o amor de Jesus esteja, nesse momento, comovendo o seu coração. Mas eu falo para a igreja, neste momento, uma coisa. Você já fez uma declaração de amor para Jesus nesta manhã ou ainda não? Então, se você ainda não fez, eu quero convidar você neste momento para fazer uma declaração de amor para Jesus. Porque o foco desta manhã, o objetivo do sermão desta manhã é exaltar bem alto o nosso grande Deus. É exaltar o Senhor Jesus Cristo e honrar o seu nome. Então, eu queria convidar você para que você fizesse uma declaração de amor. Quebrando aqui o protocolo, eu quero cantar um corinho com vocês, que é uma declaração de amor para Jesus, e eu tenho certeza que esse corinho todos vocês conhecem. É uma oração. Feche seus olhos nesse momento, então. E me acompanhe. Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor. Minha alma vem te adorar, Senhor. Aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Amém? Tenho certeza que Jesus sorriu nesse momento. Os anjos todos ouviram. O Pai querido que está com seu Filho no céu também ouviu. Porque uma das coisas que mais agrada ao coração de Jesus é quando o seu povo canta. Você sabe o que significa louvar? Você sabe o que significa cantar? Significa elogiar. Eu fui pesquisar e descobri que quando você canta, você louva, você está elogiando alguém. Por isso que eu abro um parênteses aqui para dizer para vocês, cuidado com as músicas mundanas, porque você está elogiando alguém.
Você pode estar elogiando o príncipe das trevas. Por isso eu não gosto de cantar músicas mundanas, eu gosto de cantar hinos de louvor a Deus, porque eu estou elogiando alguém que morreu por mim, alguém que deu a vida por mim. Meus queridos, neste momento nós iremos estudar a palavra de Deus. Vamos ler alguns textos da Bíblia Sagrada. E o assunto desta manhã é nascer de novo. Nascer de novo. Você sabe que toda pessoa precisa nascer de novo. Você sabe que para você nascer de novo, você tem que morrer? Sabia ou não? Eu moro no interior e eu planto. Eu já plantei milho, meu milho está bonito, está grande. E muitas pessoas sabem o que significa isso. Quando você coloca a semente na terra, a primeira coisa que a semente faz, você sabe o que é? Ela tem que fazer o quê? Tem que morrer. Se ela não morrer, ela não vai nascer. Ela não vai nascer, ela não vai crescer, ela não vai produzir frutos. E eu e você, para poder nascer de novo, nós, em primeiro lugar, precisamos morrer. Morrer para o eu, morrer para ver a vida e viver uma nova vida, nascer de novo. Muito bem. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está em João, capítulo 3. João, capítulo 3. A hora que todo mundo achar o capítulo, nós vamos dar o versículo. Eu gosto de fazer isso, que é para que ninguém leia na frente. Possamos ler todo mundo junto. João, capítulo 3, o versículo, agora sim, o 5 e o 7. O 5 e o 7. João, capítulo 3, o 5 e o 7 nos diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora o verso 7. Não te admires e eu dizer-te, importa-vos nascer de novo. Amém? Meus queridos, esse texto ele é poderoso. Ele tem uma mensagem profunda. Você pode pensar, tu vai falar sobre o batismo? Não. Eu vou falar sobre o batismo do Espírito Santo. Eu vou falar sobre o Espírito Santo. Então o verso diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo. Você sabe o que significa quando Jesus quer dizer em verdade eu te digo? Trazendo para a nossa linguagem de hoje, Jesus está dizendo assim, meu filho, vem cá, chega aqui, eu vou te falar uma coisa. O que eu vou te falar agora é sério, mas é muito sério. Uma vez um pastor falou isso, que quando Jesus que está se referindo assim, em verdade te diga, está dizendo, meu filho, o que eu vou te falar agora é sério e é muito sério. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas a pergunta é, você já nasceu da água? Não tenho dúvida. Mas e do Espírito? Você já nasceu do Espírito? São as duas condições, é da água e do Espírito. Caso contrário, eu e você não poderemos entrar no reino de Deus. É sério, meus queridos. E hoje nós vamos descobrir, hoje você vai descobrir, por dentro das Escrituras Sagradas, se realmente você foi batizado pelo Espírito Santo na hora da água. Você pode pensar, mas todo mundo é batizado. Não, não é. Pode ter certeza absoluta que nem todos, quando são batizados com o Espírito Santo também. A questão aqui, para poder entrar no reino de Deus, nós precisamos ser batizados pela água e pelo Espírito Santo. Nem todos são batizados. Muitas pessoas são batizadas só na água, e não pelo Espírito Santo. Sabe quando você olha para alguém e diz, aquele lá só tomou um banho. Aquele lá só passou pela água e se foi. Sabe por que foi? Sabe por quê? Porque ela não foi batizada pelo Espírito Santo, foi só batizada pela água. Por isso que Jesus disse assim para um servo de Jesus, chegou e disse, Senhor, tu não plantou só semente boa no nosso campo? Sim, só semente boa. Mas tu viu que tem uma semente estranha lá, uma outra semente lá, o joio? E Jesus disse o quê? Não foi eu que plantei, foi o inimigo que fez isto. Foi o inimigo que fez isto. Sabe o que ele está querendo dizer? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Judas Iscariote, quando Jesus não chamou ele, sabiam? Jesus não chamou Judas. Ele se ofereceu, ele decidiu vir por livre e espontânea vontade. Então,
ele só passou pela água, não foi batizado pelo Espírito Santo. E o desafio hoje, meus queridos, é: eu e você precisamos estar conscientes de que fomos batizados pelo Espírito Santo. O outro texto que eu quero ler com vocês está em Atos capítulo 2. Vai um pouquinho para frente, você vai achar Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Outro texto muito lindo, poderoso. Uma mensagem que vem assim ao encontro das nossas necessidades. Atos capítulo 2, o versículo 37 e o 38. O 37 e o 38. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então, meu querido, quando você é batizado, você recebe o dom do Espírito Santo, mas somente para aquele que realmente está convertido, porque quando você se batiza nas águas, você precisa estar realmente convertido para poder você ser batizado pelo Espírito Santo. Isso é sério, muito sério. Em verdade eu te digo. Quer dizer, sério, muito sério. Meus queridos, então, se você realmente foi batizado pelo Espírito Santo, você começa agora a buscar a Deus de uma maneira diferente. Você é constrangido pelo Espírito Santo. O seu coração se comove quando alguém prega uma mensagem que toca o seu coração. Quando alguém conta alguma história de amor, você comove o seu coração. Você tem o coração inclinado-se para Deus, porque você é uma pessoa diferenciada. Você tem o dom do Espírito Santo na sua vida. Vejam só um outro versículo também que está em João capítulo 16. Volta um pouquinho para trás, você vai encontrar João de novo, né? Capítulo 16. João capítulo 16 e o versículo 8. Dá uma olhadinha no verso 8 aí, ó. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Meus queridos, esse verso também, ele é lindo, muito lindo. Ele quem? Quando ele vier, o Espírito Santo. Quando Jesus ele esteve nessa terra, ele fez uma promessa. Os discípulos estavam muito tristes. Jesus disse: não precisa vocês ficarem tristes, porque eu vou mandar um outro Consolador. Esse livro aqui, que uma vez eu já preguei um sermão falando sobre ele, as manifestações do Espírito Santo, que é um livro lindo, eu já li ele acho umas 5 vezes, estou lendo de novo. Eu leio ele continuamente, porque eu faço os meus sermões baseado nele. Esse livro aqui, ele diz que o Espírito Santo, a pessoa que não recebe o Espírito Santo, ele não pode ver o reino de Deus. E outra coisa, o Espírito Santo, ele convence você do pecado, da justiça e do juízo. Ele que convence você. Ele olha para você e diz assim: meu filho, você pecou. Você entristeceu a Jesus. E Jesus está triste porque você fez isso. Por isso que o texto aí, ele deixa bem claro, né? O versículo 8, né? Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que convence você que você é um pecador. Imagine só que se o Espírito Santo não existisse, ou que você não tem o Espírito Santo na sua vida. Você peca e não acontece nada. Você não se convence. Você peca e não dói. Quando a gente tem o Espírito Santo na vida da gente, você peca que nem os outros. Você é um pecador. Peca igual. Só que você sente algo diferente. Você fica triste. Você se aborrece. Dói seu coração. E você chega diante de Deus e se ajoelha. E lágrimas começam a correr dos seus olhos. Senhor, hoje eu entristeci o Senhor. Eu estou triste. Sabe quem é que fez isso? Obra de quem? Do outro Consolador.
do outro Consolador. Quando Jesus diz assim, eu vou enviar um outro Consolador, ele está dizendo, eu vou enviar um outro que consola você, um outro semelhante a mim, que é o Espírito Santo. Ele é que convence você de que você é um pecador. Porque se ele não convencesse você que é um pecador, você não se arrependeria, não pediria perdão e não estaria no céu. Então você só estará no céu um dia, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o outro Consolador, aquele semelhante a Jesus, ou seja, o irmão gêmeo de Jesus, ele está convencendo você que você é um pecador e que precisa desesperadamente cair de joelho e pedir perdão. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Profundo, né? Muito lindo. Agora eu quero ler com vocês um outro texto também fenomenal, muito lindo, que está em 1 Samuel, capítulo 10. Vamos para lá? Vai aí, você em casa também, se tiver sua Bíblia, pode abrir sua Bíblia, tá? Se quiser só ouvir também, não tem problema. 1 Samuel, capítulo 10, e o verso 6. Vejam só. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles, e tu serás mudado em um outro homem. Amém? O Espírito Santo, quando ele se apodera de uma pessoa, se apodera de você, você é transformado num novo homem ou numa nova pessoa. Você está entendendo uma coisa? Se você foi batizado na água e no Espírito Santo, você hoje é uma nova pessoa. Você é uma nova criatura, você é um novo ser, você é um novo homem, uma nova mulher. Você é uma nova pessoa, por quê? Porque o Espírito Santo ele se apodera de você. Ah, mas daí eu sou santo? Não quer dizer que você é santinho e que nunca pecou, que nunca vai pecar. Você vai pecar igual. Só que Deus vai levar para quem? Lembra uma vez que eu preguei aqui, que eu falei para vocês, que existe 2 tipos de pecador? Aquele pecador que peca, mas não está nem aí. Que nem a música, que eu não estou nem aí, não estou nem aqui, vou tomar cerveja, vou para a balada, vou pintar, vou bordar, não estou nem aí. Quando você não tem o Espírito Santo, meus queridos, você peca e não está nem aí. Agora, quando você tem o Espírito Santo, que você é uma nova criatura, você peca. Mas você peca e chora. Chora de tristeza, porque pecou. Se você não chora, pelo menos teu coração fica contrito, fica dolorido, fica aborrecido. Você caminha. Eu não sei se vocês, mas eu particularmente, quando eu faço uma coisa errada, e eu faço muito, porque eu também sou um pecador, não é que nem você, que nem todo mundo, né, peca, eu também peco. Mas se a tristeza não vier imediatamente, às vezes passa 10, 15 minutos e eu fico esperando. Eu pensei, é para já que vem, né? Eu fico pensando, o coração ali apertado, mas de repente a voz bem suave diz, puxa vida, hoje você entristeceu Jesus, você magoou o coração de Jesus. Imediatamente, o Espírito Santo leva assim, no máximo 10, 15 minutinhos, ele já começa a dizer, puxa vida, ele começa ali, senta do teu lado e começa, olha o que tu fez hoje. Por quê? Porque essa é a função do Espírito Santo, convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não convencesse você, você estaria perdido. Então, feliz, não se sinta acusado pelo Espírito Santo quando ele diz assim, você é um pecador, você precisa de Jesus. Essa é uma obra doce. O Espírito Santo, sabe qual é o objetivo principal? Nesse livro aqui, ó, nesse livro, olha só, eu abri bem certinho aqui, ó. Eu tenho ele marcadinho. Olha só o que diz aqui, ó. O seu grande objetivo, ou seja, o grande objetivo do Espírito Santo é tornar-nos aptos para morar com Jesus no céu. Amém? O grande objetivo do Espírito Santo é tornar você apto para morar com Jesus Cristo no céu. E para isso temos que permitir que Ele nos vista com os trajes da justiça de Cristo, que será implantada em nosso caráter. Viram só, meus queridos? O objetivo principal do Espírito Santo é preparar você para levar para junto de Deus. Eu gosto de cantar muitos hinos sobre o Espírito Santo, e no final nós vamos cantar um.
Eu gosto de cantar alguns hinos e eu digo assim para o Espírito Santo: Senhor, querido Espírito de Deus, me leve para junto do coração do Pai. Faça com que eu me apaixone por Jesus. Faça com que eu me apaixone pelo Pai. Faça com que eu tenha prazer e alegria em estar pertinho dEle. E é isso que nós precisamos fazer, constantemente. Porque sem o Espírito Santo, meus queridos, você está lascado, como diz o meu colega. Você está completamente lascado sem o Espírito Santo. Então, se você não sente tristeza ou aborrecimento quando você peca, um conselho de amigo: comece a cantar hinos sobre o Espírito Santo, comece a louvar a Deus ajoelhado, comece a ler a palavra de Deus ajoelhado e diga: Senhor, por favor, eu quero conhecer melhor essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que é o irmão gêmeo do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Consolador, aquele que ficou juntinho de nós, aquele que Jesus nos deu como um dos maiores tesouros, como um presente preciosíssimo para esse mundo, que é o Espírito de Deus. Então, meus queridos, o Espírito do Senhor se apossará de ti, ele vai se apossar de ti, e você se transformará num novo homem, numa nova pessoa. Como é que vive um novo homem, uma nova pessoa? Começa a pensar em coisas boas. Ele está andando por aí e ele está pensando: Senhor, me ajuda a ter coração puro. Me ajuda que os meus olhos sejam puros. Me ajuda, Deus, a falar palavras que não venha te ferir, que não venha te machucar. Senhor, me ajude a não machucar a minha família. Senhor, me ajuda a ser uma pessoa de um coração bom. Me ajuda a ter um coração inclinado para Ti. Você é uma nova criatura, uma nova pessoa, e você fala isso com Deus. E o Espírito Santo, lentamente, como chuva, vai caindo sobre você, e você cada vez se transforma mais e mais num novo ser, numa nova criatura. Quero ler com vocês ainda o outro texto que está em Atos. Vamos voltar lá para Atos de novo, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E eu abro um parênteses aqui, porque se você quer saber mais sobre o Espírito Santo, leia bastante o Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos fala muito sobre o Espírito Santo. E procure livro que fale sobre o Espírito Santo. É muito bom. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Capítulo 8, e o versículo é o 29. Né? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e o verso 29. Nos diz assim, ó: Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. Meus queridos, quem sabe você já leu tantas vezes esse verso e você não se deu de conta de uma coisa. João Beckman, você está entrando dentro desta livraria. Você te controla. João Beckman, você está diante de uma mesa farta e sabe que você tem costume de comer em excesso, e isso entristece o Espírito Santo. Então, João Beckman, te controla. João Beckman, você está diante de uma tentação que é preferível tua. Te cuida. O Espírito Santo fala no teu coração, como falou no coração do Filipe. Filipe, aproxima-se deste carro. E eu acompanho. Se você foi batizado na água e no Espírito, você ouve a voz do Espírito Santo falando a você. Uma vez, era num sábado à tarde, eu estava em casa, um dia muito quente, eu morava aqui em Erechim ainda, lá no bairro Três Vendas. Era num sábado à tarde, eu estava dormindo, quente assim, sem nenhuma vontade de sair. Mas lá na cama o Espírito Santo me disse assim: levanta, João Beckman, levanta e vai fazer o trabalho de Deus. Porque muitas pessoas vão morrer perdidas, e se essas pessoas morrer perdidas, o sangue dessas pessoas vão cair sobre você. O Espírito Santo falou isso comigo. Eu me levantei naquele momento, peguei um pacote de livros missionários e folhetos e saí de porta em porta entregando e falando de Jesus para as pessoas. Resultado, encontrei, sabe quem? A Patrícia e a Jennifer. Lembram da Jennifer? Todos vocês conhecem, né? A Jennifer Menegol. Dei estudo para a Jennifer e para a Patrícia. As duas se batizaram e hoje são ovelhinhas do Senhor Jesus Cristo. Tu acha quem que falou comigo lá no quarto,
naquele dia, naquela tarde quente de verão, um sábado à tarde, eu estava dormindo, cansado, queria ficar dormindo, e o Espírito Santo se levanta e vai em busca de 2 ovelhinhas. Jesus já sabia o nome delas, já sabia que era Jennifer, sabia que era Patrícia. E hoje elas estão na igreja, as duas. 2 meninas de Deus, tanto a mamãe como a filha. Então, meus queridos, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo como Filipe ouviu. Um outro texto poderosíssimo, lindo, que está em Juízes. Convido vocês para ir lá em Juízes, volto para trás, tá? Você vai encontrar Juízes. Juízes, capítulo 15. Juízes, capítulo 15. Você vai achar ali o versículo 13 ao 15. Juízes, capítulo 15, do 13 até o 15. Nos diz assim, ó. Eles lhe disseram, não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram subir da rocha. Verso 14. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, ou felizes. Porém, o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou ele ali uma queixada de jumento, ainda fresca, e a mão, e tomou e lhe feriu, matando 1000 filisteus, ou 1000 homens deles. Quando Sansão agora estava amarrado, e chegou diante dos filisteus, eles se sentiram felizes, jubilaram, ficaram felizes da vida. Agora temos diante de nós o nosso inimigo, e agora ele vai ver o que vai acontecer conosco. E Sansão estava amarrado com 2 cordas novas. E, de repente, o Espírito Santo se apossou dele, se apoderou dele. E aquelas cordas novas se tornaram como fios de linhos queimados. E ele ali, com a queixada de jumento, matou 1000 filisteus. Quem fez se arrebentar aquelas 2 cordas novas como um fio de linhos queimados? Será que foi um homem pecador? Não. O Espírito Santo se apoderou dele. Então, meus queridos, se você foi batizado na água e do Espírito, quando você necessita de Deus, o Espírito Santo se apodera de você. Ele se apodera de você. Só que você precisa ouvir essa doce voz. Imagine só que hoje à tarde você está em casa, dormindo, de repente uma voz diz assim, faz uma visitinha para a vizinha. Você tem um pão caseiro, leva aquele pão caseiro para ela. Você viu que você fez bolacha, leva umas bolachinhas lá para a vizinha e faz uma amizade com ela. Ah, vi que tu tem ali umas maçãs, leva uma maçã para o filho dela. Conversa com ela, vai lá, faz uma amizade com ela. Ouça a voz do Espírito Santo, como o Filipe ouviu. Você precisa ouvir. E o Espírito Santo vai se apossar de você, vai se apoderar de você. Caso contrário, você terá algo muito triste, que foi o que aconteceu em Juízes capítulo 16, aí mesmo onde você está, Juízes capítulo 16, do 15, aliás, Juízes capítulo 16, 20 e 21. Quero ler com vocês agora um relato triste. Esse relato aqui, eu gostaria de nunca precisar ter que ler ele, mas vou ler. Juízes, capítulo 16, 20 e 21, disse assim. E disse ela quem aqui? Dalila. E o filisteu vem sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda desta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam o moinho no cárcere. Que triste, meus queridos. Alguém que era
poderoso pelo Espírito Santo de Deus, era usado pelo Espírito Santo, era a moradia do Espírito Santo, mas brincou tanto com o Espírito Santo, ignorou tanto a voz do Espírito Santo, que gradativamente o Espírito Santo foi retirando-se dele. Retirando, até que um momento ele estava lá, na casa das prostitutas, na casa da Dalila, lá curtindo a vida, e de repente ela disse, olha, filho, os filisteus estão vindo sobre você. E ele pensou, mas eu tenho poder, e se levantou e viu que não tinha mais forças. Não tinha mais forças. E os filisteus pegaram Sansão e fizeram o quê? Vazaram os seus olhos. Ou você acha que os filisteus colocaram fizeram anestesia, quem sabe, geral, em Sansão para não doer, e pegaram, quem sabe, com uma pequena agulhazinha, assim, foram com cuidado, botaram um anestésio, um colírio nos olhos para cuidar, para não doer. O que vocês acham que os filisteus fizeram? Ou com a lança, pegaram com toda a força e começaram a vazar os olhos de Sansão? Eu não tenho dúvida. Foi muito triste para Sansão. Mas, graças a Deus, a misericórdia de Jesus, Sansão morreu salvo, sabiam? Quando quando Sansão fez a última oração, ali que caiu todo o templo dos filisteus, Deus, a sua misericórdia ainda estava sobre Sansão. Então, meus queridos, eu quero terminar a mensagem desta manhã dizendo o seguinte para você. Nunca esqueça que o Espírito de Deus, ele não te abandona facilmente. Ele não te abandona. Se você sente convicção do pecado, se você peca, mas você sente tristeza, um aborrecimento pelo pecado, pode ter certeza que é o Espírito de Deus que está fazendo isso por você. Ele ainda não te abandonou. E ele não te abandonará. E você que está em casa, que ouve a voz do Espírito Santo, nunca esqueça que você deve ouvir, mas deve também obedecer essa voz. O grande mal de Sansão é que ele ouvia, mas não obedecia à voz. Esta voz, um dia, ela vem, mas ela pode sair. Então, antes que seja tarde demais, antes que o Espírito Santo nos abandone, eu e você precisamos ouvir essa voz e dar atenção a essa doce voz. Meus queridos, eu quero ler com vocês aqui um último parágrafo desse livro aqui. Prestem atenção. O final ato do Espírito Santo, no final de tudo, o que ele vai fazer? Como ato final, o Espírito Santo colocará o selo de redenção em cada um dos filhos de Deus. Para tal, o caráter deve estar perfeitamente imaculado. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou uma mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação do templo da alma, e então estaremos aptos para receber a chuva serôdia, ou seja, o poder, aquela torrencial chuva que virá sobre você. A Franci veio aqui na frente e pediu chuva, né? E eu me liguei pensando assim, quem sabe que nós mais necessitamos, talvez não seja a chuva física, mas a chuva invisível do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, essa mensagem não é uma mensagem longa, estou encerrando aqui, mas quero dizer para vocês, eu e você precisamos desesperadamente do Espírito de Deus. Quantos de vocês sente que precisa desesperadamente do Espírito Santo em sua vida? Levanta sua mão. Amém. Eu e você precisamos. E nós queremos cantar nesta manhã um hino que fala sobre isso. Esse hino eu canto um dia sim e o outro não. Eu canto ele ajoelhado porque nós precisamos pedir. E esse hino é o hino de número 160 do Inário Adventista. Concede-me, ó Deus, o Espírito Santo. Concede. Então, eu gostaria de convidar todos vocês para colocar-se em pé, e nós vamos cantar esse hino, e depois teremos a oração final.
aqui os filhos teus. Permite-nos aqui louvar a Deus o Pai e ao Filho em alta voz, ó povos, glória dai. Louvai também o bom e santo Espírito para sempre. Amém. Amém? Amém. Feche seus olhos. Querido Senhor, nosso Deus, nosso amigo, nosso Rei, temos conosco nessa terra, morando conosco, habitando conosco, a terceira pessoa da divindade, a terceira pessoa da Trindade, que é o querido e bom Consolador, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E queremos te pedir, Senhor, que esse ser magnífico, poderoso, venha fazer morada constantemente em nossa vida. Remove, ó Deus, do nosso coração tudo que te entristece, tudo que te fere, tudo que te magoa, e nos ajude, ó Pai querido, a ser conforme o teu coração. Queremos ser teus amigos, queremos fazer uma amizade linda contigo nessa terra, queremos caminhar contigo, e um dia poder te abraçar, ver o teu sorriso, dar aquele longo abraço no Senhor Jesus Cristo e morar pelos séculos do século ao teu lado. Senhor, abençoa cada familiar nosso, a cada pessoa que está ouvindo essa mensagem em casa. Toque os seus corações e que a tua graça se apodere de cada um deles. Te pedimos, ó Deus, a tua bênção no nome querido de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.